E aprove ao Senhor que nesta noite entrássemos na exposição bíblica neste momento, e creio que irá nos conduzir. Amém? Amém. Vamos falar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Então, como o capítulo inteiro fala do mesmo tema, que vai resultar a partir do verso 26, a necessidade de ordem no culto, vamos entender e vamos lendo conforme for expondo aqui para os irmãos, amém? Senão vou ler o capítulo inteiro para voltar, vou perder mais minutos. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, por tranquilizar o coração da tua irmã e a confirmação do Senhor, do contato que ela recebeu. Obrigado por cada oração que foi feita neste lugar. Cremos que o Senhor irá responder pela fé. Aleluia. Obrigado pela tua palavra, e eu peço a bênção do Senhor sobre o que será ministrado nesta noite. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não poderia também deixar de pedir oração, mas é para orar mesmo, não é só falácia não. Orem pela comissão, orem pelo pastor, comissão de indicação, pelo pastor. Estamos trabalhando, orando, pensando, planejando, e com a bênção do Senhor e a bênção da igreja, se for da vontade de Deus, vamos experimentar mais e mais o que é a proposta do avanço de qualquer ministério, de qualquer pastor, de qualquer igreja. Não há nada tão bom que não precise melhorar, amém, irmãos? Então, que o Senhor nos ajude sempre e nos dê sempre essas oportunidades de mudar e de abençoar o reino de Deus. Então, orem. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, depois de ter falado no capítulo 12 dos dons, mostrou um caminho mais excelente e o dom melhor de todos, o dom máximo, que é o amor, o caminho mais excelente, que sem amor de nada valeria, como ele mesmo disse, se referindo aqui ao amor ágape, o amor de Deus. O amor ágape é o amor incondicional. Amém? Amém. E então ele volta ao capítulo 14, ele colocou, lembra que eu usei aquele exemplo, a carne do hambúrguer, do x-tudo, que é o amor, e agora ele vai colocar outra tampa, que são os dons espirituais, mais uma vez, amarrando as pontas do capítulo 12. Então vejamos, o 14 já diz assim, eu preciso que vocês acompanhem comigo. Seguir o amor, aquilo que ele já tinha dito no capítulo 13, e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Digam comigo, principalmente. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas fala com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Parei aqui. Aleluia, Senhor. Quem profetiza fala aos homens e edifica os homens, edifica a igreja. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. O apóstolo Paulo já havia falado desde os capítulos anteriores sobre cada um não buscar o que é propriamente seu, mas o que é de interesse do outro. De forma proposital, onde ele queria chegar na questão dos próprios dons espirituais. O apóstolo Paulo falando com aquela igreja que era um celeiro de dons, a igreja de Corinto. Por isso que ele vai tratar ainda neste capítulo sobre a ordem no culto, porque era tanta bênção que o negócio estava desordenado, estava confuso, e o nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus não é Deus de dúvidas, o nosso Deus é o Deus do entendimento, é o Deus da sabedoria, é o Deus
que esclarece todas as coisas. Então a igreja de Corinto estava em dúvida, ou priorizando um dom que na verdade eles tinham como um sinal de quem era batizado, de quem tinha o Espírito Santo, que era o dom de língua, de falar em línguas. E o apóstolo Paulo está dizendo que o dom de língua serve para edificação própria, não para a edificação da igreja, pois quem fala em língua edifica a si mesmo. O profetizar, que é esse dom, não é o assim diz o Senhor, né? O profetizar é o dom de proferir a palavra. Então, enquanto estou falando com vocês, eu estou profetizando. Primeiro porque eu estou com a palavra profética, que é o Logos, a palavra do Senhor. Segundo porque eu estou falando de forma inteligível, eu estou falando de forma clara para que todos entendam, ou pelo menos a proposta é para que todos entendam. Tá? Então, esse é o dom de profetizar que infelizmente em alguns cenários ou é 8 ou é 80, ou todo mundo profetiza ou todo mundo fala em línguas. E o profetizar é totalmente diferente da própria interpretação de Paulo ao profetizar. Não é como aquele que foi profetizar e disse: olha, eu vi na tua vida, é isso que eu te digo, assim diz o Senhor. Irmãos, eu não estou zombando, eu não estou ironizando, eu estou falando à luz da palavra de Deus o que de fato acontece. Amém, Jesus. Eis que eu te digo que eu vi na tua vida um crocodilo com picolé na boca. O crocodilo são as aflições e o picolé é o refrigério. Irmãos, falando de profetizar, de entregar o manto, né? Tem um manto para entregar, o rolo, que não desceu nem nele mesmo, está entregando para os outros. É que Deus não tem nada a nos dizer além do que as Escrituras dizem. Não tem nada que Deus esqueceu de dizer que precisa levantar um manto para falar algo que Deus de repente esqueceu. Porque a profecia são as Escrituras, é a palavra de Deus. Então, essas questões denominacionais que geram crise porque estão presos a dogmas e não ao texto bíblico. E aqui está claro. Agora, esse capítulo de Coríntios 14, ele não vai ser pregado assim como o Salmo 115 não vai ser pregado na igreja católica, onde fala dos ídolos de madeira. Eles não vão ler e explanar o Salmo 115 num povo que adora imagens. Eles não vão tratar desse capítulo porque é melhor que ele não existisse. Está dizendo que o dom de profetizar é principalmente, escolham intensamente, escolham os melhores dons, mas principalmente o dom de profetizar. Já colocou na lista como principal. Lembra que a essência é o amor. Amém, Jesus. Pois Paulo explica, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens, para quê? Edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica a si mesmo. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza fala aos homens. Ah não, pulei. O 4. O que fala em língua edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, como tudo na vida é matemática, né, Adriana? Tudo na vida é matemática. Então vamos aqui no 2 mais 2. Se eu falo em língua edifica a si mesmo, para que eu vou falar na igreja? Se
se não está edificando a igreja? É por isso que diz que nós batistas dizem, infelizmente, que não cremos nos dois. Eu creio. Mas tem coisas que é você e Deus. Não é um exibicionismo de que você é mais espiritual do que o outro. Não te mostra que tu tem mais poder do que o outro. Amém, Jesus. Afinal de contas, quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito. O dom de língua, ele está na categoria dos dons, como o dom de curar, dom de profetizar, dom de orar, dom da fé, dom da hospitalidade. Amém, Jesus. Então essa é a confusão desnecessária, doutrinária, que existe. Os batistas são frios. Não, nós somos aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Temos o Espírito Santo de Deus, porque temos o Filho e temos o Pai. Só que temos ordem e decência em nossos cultos. Pelo menos via de regra, na sua maioria. Por isso que Paulo vai fechar o capítulo falando da ordem no culto. E nós vamos entender o porquê. Então tudo que o pastor falar, você confere se está aí, né? Para você caminhar junto. Olha o 5. Gostaria que todos falassem em línguas, mas muito mais que profetizassem. Paulo está dizendo, gostaria que todo mundo pregasse, todo mundo propagasse o evangelho, porque a língua fica uma confusão danada. A questão não é se é de Deus ou não é de Deus. Preste atenção aqui. A questão, senão o roubador da semente vai tirar da sua mente. Olha, a questão não é se é de Deus ou não é de Deus. A questão é apropriado na igreja? É para uso público ou é para uso particular? Essa é a questão que Paulo está discutindo aqui. Porque vai que você tem um amigo pentecostal, espiritual, que fala em línguas e você está achando que o pastor está dizendo que essa pessoa não é de Deus. Não, pode estar usando os dons no lugar errado. Está dando golpes no vento, fazendo barulho sem necessidade. É o que a palavra aqui vai dizer. Aí se você ama essa pessoa, você faz isso no teu quarto. Faz isso quando estiver só. Porque tu fala mistério, ninguém entende, nem tu entende o que diz, que dirás os outros. Então, Paulo diz que quem fala língua fala com Deus. Então a questão aqui não é se é de Deus ou não é. A questão é para uso público, coletivo? Gostaria que todos falassem em línguas, vem comigo, mas muito mais que profetizassem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. Meu Deus. Não, tua Bíblia está assim? Só diz amém. Amém. A não ser que interprete para a igreja, para que a igreja toda receba a edificação, igual do crocodilo e o picolé. Ele interpretou, ele falou e interpretou. O picolé é o refrigério, né? E a palavra de Deus também diz, irmãos, ai daquele que diz assim, diz o Senhor, quando eu não falei. É verdade. Os profetas estão falando assim, diz o Senhor, em meu nome. Irmãos, a verdade é que muitos estão brincando com Deus, usando o nome de Deus para ter uma autoridade em qualquer coisa que venha te dizer. E não sei se vocês repararam, Deus só revela a sepultura fechada, obra de macumba, feitiço, nada de bom. É só, eis que Deus me mostrou uma cova, mas ele já fechou. Ah, valeu. Assim até eu profetizo. Ó, Deus mostrou que tu ia ser atropelado na Avenida Brasil tal hora, mas te livrou. E a palavra de Deus, ó, igual o salário do professor. Bíblia é o estudo da palavra. Há uma resistência em nós mesmos, sabia, irmãos? Tudo acontece para que a gente não mergulhe mais fundo. Quando a gente está mergulhando mais fundo, as lutas aumentam, as provas aumentam, porque começam a acontecer coisas para tirar o teu foco, para te angustiar, para aquele dia tu não buscar, para aquilo tu não ler, porque uma coisa que o inimigo não quer que você tenha conhecimento das Escrituras. Acreditem, mas eu já recebi reclamação
Já cheguei a receber, não, a saber de reclamação que o pastor é só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu já cheguei a ouvir reclamação de que tudo pastor é Bíblia. Porque a única maneira de corrigir o povo, de exortar o povo, é a única maneira que um pastor vai ter uma autoridade, a única maneira que uma igreja vai ser consertada é na palavra de Deus. Não em profecia, não chegando aqui porque Deus botou em meu coração, Deus falou em meu coração. Ele tem que falar na minha consciência, à luz das Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Púlpito forte, igreja saudável. Enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então não me importa o que tu sente em teu coração, o que importa é o que você entende das Escrituras, que o teu coração te engana. Verdade, Deus. Quando está tudo bem, o sermão está bom. Quando está tudo mal, o sermão não prestou e ainda foi preparado só para você. Precisamos, irmãos, buscar e nos debruçar à luz da palavra de Deus, porque ela é luz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: a primeira oração que eu fiz foi para que Deus iluminasse o vosso coração, o vosso interior, para compreender o que eu vou começar a dizer a vocês. E depois ele louva a Deus pelos Tessalonicenses que receberam a palavra deles como palavra de Deus e não como palavra de homens. Porque antes ele tinha feito uma oração para que eles recebessem como palavra de Deus. E palavra de Deus não é só quando te agrada, a palavra de Deus é quando te corrige, te exorta e te consola. Verdade. Se você só quiser amém de chocolate, tem outras denominações seletas para isso. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: o de profetizar é maior, o de proferir as Escrituras é muito maior. É um privilégio, é uma honra sublime, que os anjos almejam prescrutar, diz Pedro, olhar pelo buraquinho da fechadura, e não pode. Você tem a Bíblia e ainda pode proferir. Os anjos desejam fazer o que eu estou fazendo hoje aqui e não pode. Tem noção disso? O que você pode fazer em qualquer lugar: profetizar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus na vida dos outros. Não falácias, não conversa, não disse-me-disse, mas profetiza. Filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Tu sabe. Então profetiza. E ele começou a profetizar, e Deus começou a colocar cada osso em seu osso. Então só a profecia de Deus que coloca as coisas no lugar na minha e na tua vida. E a profecia é as Escrituras. São as Escrituras, a profecia é a palavra de Deus. E precisamos entender isso. Vem comigo então para ver se eu estou falando alguma coisa fora do comum. Olha, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. O mesmo acontece com coisas que não têm vida e emitem som, como a flauta e a harpa. Se não formarem sons distintos, como saberá o que toca na flauta e na harpa? Já pensou? Os menininhos da flauta aqui começar a destoar fora de harmonia, o que vai entender? Ninguém ia entender. Mas tocar em harmonia, todo mundo entendeu qual música era. Então, o verso 8: porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Eram os atalaias. Eles ficavam na brecha dos muros, e dependendo do som que o atalaia emitia na trombeta, ou nas trombetas, dentro da cidade o povo sabia se era para se preparar para a batalha, se eram os inimigos se aproximando. E aí Paulo está dizendo: se os atalaias emitirem um som errado, o povo vai ficar disperso, desprevenido, o inimigo vai entrar, porque eles emitiram um som errado. O som que era para avisar que o inimigo está se aproximando, eles estão tocando outras músicas, e o povo está dançando. É o que está acontecendo com os atalaias dessa geração. Estão tocando outro tipo de som, música de ninar. O povo está dormindo e o inimigo está se aproximando.
Por isso que está tranquilo e favorável, quando na verdade não está. Quando cada dia mais, irmãos, cada dia que você tem a oportunidade de estar na casa do Senhor, e se não for dia de culto, de estar vivo, está mais urgente a mensagem do reino de Deus. Cada dia que nós dormimos e acordamos, estamos mais próximos do dia do juízo. Precisamos entender isso, que a cada dia que temos oportunidade de abrir os olhos é um dia a mais em direção ao juízo final, que está a data agendada no calendário de Deus, e só Ele sabe o dia. Mas eu sei que os dias estão sendo queimados, né? Já estamos aqui quando? 20 de outubro, amanhã já é 21, 22, então imagine. Se não entendermos esse senso de urgência, iremos estar tocando festas quando deveremos estar tocando advertências. Estaremos pregando promessas ao invés de salvação, arrependimento, perdão, juízo. Conversando com o irmão, e ele falou, e é a verdade, fazer campanha do perdão, campanha da misericórdia, quarta-feira do amor, quarta-feira da santidade. Precisa ser quarta não, se botar para domingo fica igual para hoje, quarta. Se botar para domingo, manhã e noite, a igreja fica assim, cheia de cratera, igual está hoje aqui. Por isso que no sermão de domingo à noite eu falei com propriedade, que foi ensinado que o sermão de domingo à noite é evangelístico. Ele é só para o, se vier, visitante. Ele não é para a igreja não. É por isso que viemos mais arrumados, mais perfumados e mais bonitos. Que é o dia que menos a gente deve apanhar na linguagem bíblica. Ué, por que o pastor está falando isso hoje? Eu botei essa roupa aqui toda... Não é para mim o sermão hoje? Por que o pastor está tratando de problemas da igreja se hoje é para visitante? Isso aí é sermão para domingo manhã ou quarta, claro. Claro, por isso que ele não vem nem na quarta nem domingo manhã. Aí o pastor tem que esperar o domingo noite porque tem que pegar todo mundo. Que até nisso você tem que ficar ligado na expertise, senão só vocês, aí é chato, né? Aí fica igual aqueles filhos, né? Que o pai só pega 2 e os outros 2 nada. Por causa dessa visão e fazem questão de garantir. Hein, pastor? É evangelístico, né? Aí a evangelização dos evangélicos. Porque Paulo está escrevendo aqui para uma igreja. Já falei isso. Todas as cartas da Bíblia, podem ver. A igreja em Laodiceia, a igreja de Colossenses, Tessalonicenses. Você não vai ver o baile funk da esquina, o bar que está cantando do lado. Carta a Nero, carta ao imperador, carta a Augusto César. Você não vê isso. Você vê a igreja de Éfeso, te faltou o primeiro amor. Você vê a igreja de Sardes, tem fama que vivo, mas está morto. Você não vê carta para o baile funk da Rocinha. É para a igreja de Cristo. Nós seremos julgados primeiros que o mundo. O juízo começa pela casa de Deus. E o dom de profecia é isso: exortação, correção, consolo. E aí, o som é emitido errado e ninguém se prepara para a batalha. O que, de novo, o que o diácono Emerson falou aqui, a culpa não é dos irmãozinhos que estão nesses lugares. A culpa é do atalaia que está tocando o som da música errado, o som da trombeta errado. É para divertir, ele está tocando festa. É tempo de santidade, ele está tocando vitória, promessa. E o povo vai na música.
E a gente sabe qual é a música melhor, né, irmãos? Quem aqui não quer um milagre? Quem aqui não gosta de um milagre? Quem aqui não quer uma cura, não precisa de uma cura? Só que mais importante é a tua salvação do que a tua cura. Mais importante é a tua vida com Deus, a tua casa em ordem com Deus, do que qualquer milagre que Ele possa fazer. Porque milagre até Neymar recebeu, é o melhor jogador do mundo. Tem muitos. Ou você acha que é o quê? Jogar daquele jeito igual Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, é o quê? Não foi um dom de Deus a mais? A graça comum de Deus. Por que outros jogam, treinam e não conseguem? É aqui, ó, a habilidade é aqui. Por isso que o tom, o som está sendo tocado errado. E Moisés, quando desce do monte, percebe isso. Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, buscando a profecia, os 10 mandamentos. O povo aqui embaixo queria mistério, bezerro de ouro. Arão, vamos fazer um bezerro e chamar de Deus, Arão. E Arão era irmão de Moisés, né? Irmão, intérprete de Moisés. Moisés era de fala pesada, na nossa terra chama de gago. Então, toda vez que Moisés falava ao povo, na verdade era Arão repetindo. Moisés falava com Arão e Arão falava com o povo. Arão, eu vou ali e volto. Fica 40 dias, 40 noites. Quando ele volta, desce com a pedra, o decálogo escrito pelo dedo de Deus. Escreveu com seu dedo. E Moisés só botou a pedra assim, Deus, ó. Moisés, estão tocando a música lá no arraial. Essa música não é de quem ganhou batalha. Essa música não é de quem perdeu batalha. Tem uma coisa errada. Foi um som que Moisés nunca tinha ouvido no arraial. Moisés e Josué não conseguiram decifrar o tom da música. E quando eles chegam, o que é que eles veem? O bezerro de ouro. O povo adorando o bezerro. Moisés vai em quem primeiro? Na gola de Arão. Arão, até tu se deixou levar pela pressão do povo. Porque se o atalaia não vigiar, ele não toca a trombeta. Se o atalaia não vigiar, ele vai na pressão. Só que quando Deus vier, não cobra do povo, cobra do atalaia. O homem mais manso da terra, o povo pressionou. 40 anos, Roberto, 40 anos, faltando uma semana praticamente de distância para chegar, o povo pressionou Moisés. O homem mais manso da terra fere a rocha. Pá! Quando ele fere a rocha, a água sai. Mas ele não entrou na terra. Mas o povo que pressionou entrou. O que isso quer dizer? Que no final, ninguém culpa ninguém pelos seus atos. Deus vai cobrar de cada um por suas atitudes. Não vai adiantar dizer, foi por causa da igreja. Arão, foi por causa do povo. Eu não preguei isso porque o povo, o meu público-alvo não gostava muito desse tipo. Problema, minha conta é contigo, com o povo é outra. E aí, nessa de muitos de profetizar, muitos querem profetizar, há uma orientação bíblica para isso. É bom ser ministro, mas é bom que nem todos queiram, sabendo que receberão punição ou cobrança dobrada da parte de Deus. Querer ser atalaia para tocar musiquinha melódica é muito fácil. Tocar trombeta são poucos. E é isso aqui que é o clímax, o porquê Paulo diz, é melhor profetizar do que eu falar em línguas. Ao 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de língua no mundo, e nenhuma delas sem sentido.
Se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala é estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurais desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Procurem o que serve para a edificação da igreja. Olha o 13. Por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra maneira, se louvardes com o espírito, como dirá amém? Diante da tua ação de graças. Quem não é instruído, visto que não sabe o que dizes? Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas o outro não é edificado. Eu dou graças a Deus porque falo em línguas, mais do que todos vós. Todavia, 19, prefiro falar 5 palavras que se possam compreender, a fim de também instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, lembra, eu quero no 20, segundo 20, lembra quando ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, quando eu cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino. Agora vem comigo de novo lá no início, quando ele diz: eu queria dar algo a vocês mais sólidos, mas como são meninos e carnais, não podem receber e nem compreender, né? Você já falou coisa séria com uma pessoa que não leva nada a sério? Você vai falar o que foi e vai zombar da tua cara, vai olhar para você no maior cinismo, e você vai ter a sensação que tudo aquilo valeu de nada. É a mesma coisa, criança. Você vai falar uma coisa séria com criança, ela vai ter um entendimento que aquilo é sério? Não vai, porque ela é criança, ela é cheia de querer, cheia de vontade, cheia de mania. E se não vigiarmos, irmãos, entramos, se a gente não vigiar, qualquer um está sujeito a entrar num retrocesso espiritual. Começa a virar menino, começa a se comportar como um menino, começa a falar como um menino. E aqui o 20, irmãos, não sejais como criança no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas. Olha o que ele diz. Vocês são o contrário, né? No entendimento vocês são crianças, na maldade vocês são adultos. Ele diz: não, muda. Sejam como crianças no entendimento, mas quanto ao mal, igual criancinha. Ele coloca no diminutivo, criança e criancinha. Você sabe a diferença de uma criança e uma criancinha? A criança ela ainda tem um entendimento de determinadas coisas, mas uma criancinha ela não tem de nada. Então é o que ele está dizendo. E olha aí comigo para ver se está aí. Se não tiver aqui é heresia. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento quanto ao mal, contudo sede como criancinhas, mas adulto quanto ao entendimento. Está escrito na lei: falarei ao povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em língua, e entrar uma pessoa não instruída ou incrédulos, não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Dirão que estão loucos. Meu Deus, que loucura é essa? Que doideira é essa? Mas se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida do seu pecado e julgada.
os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando de fato que Deus está entre vós. E aí, é maravilhoso, né? Entra, passa aqui o incrédulo, o instruído, está me vendo aqui falar em grego, literalmente grego. Ele vai dizer: olha, eu fui visitar uma igreja ali, aquela ali da Cancela, não entendia nada do que aquele pastor dizia. Fui falar com outro irmão, ele começou a falar outra língua comigo. Acho que todo mundo é doido ali. Aquela pessoa saiu atribulada ou saiu salva? Ela saiu mais atribulada do que entrou. Ela sai assustada, ela não quer mais voltar, não quer nem conta com crente. Diz que crente é maluco, é doido, é talibã. Agora entra e vê a palavra sendo pregada, a profecia de Deus sendo entregue de forma inteligível. O que vai acontecer? Vai dar graças a Deus, vai se arrepender dos seus pecados e com o rosto em terra confessará que Deus está entre nós. Olha, fui visitar uma igreja, mas eu senti a presença de Deus naquele lugar. Deus está no meio daquele povo. E aqui essa parte de ordem do culto, eu vou ler de uma só vez para a gente compreender o porquê Paulo tratou dessas coisas. A necessidade de ordem do culto. Irmãos, o que fazer então? Aí agora é a orientação litúrgica. O que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tenha um hino, tenha uma palavra de instrução, tenha uma revelação, tenha uma palavra em língua, tenha interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Então, se não for visando a edificação, não faça, não deve ser feito. Se alguém fala em língua, que fale somente 2, quanto muito 3. Um de cada vez ainda haja intérprete. Pronto, acabou aí. Então, num culto, se todos falam, Paulo está dizendo, todo mundo aqui fala. Então, hoje, só 3 falam. Um de cada vez, e se tiver intérprete. E se não tiver intérprete, vamos ver o que a palavra de Deus diz então. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Pronto. Fala com você mesmo e Deus. Aproveita que está de máscara, que ninguém vai entender. Embola tudo. Mas se você vê a máscara do Rodrigo embaçada, porque o Fluminense perdeu, ele está chorando. Não é língua não. Tá claro aí, tá? Até aqui? Se não tiver intérprete, faz o quê? Fica calado na igreja. Então vamos propor aqui um próximo item na nossa liturgia das próximas vezes. Quem aqui fala em línguas e quem interpreta? Para quando eu falar, eu interpretar e a gente botar na ordem de culto. Que tem que ter ordem, um de cada vez. Um intérprete tem que se levantar. Eu vou contar uma coisa a vocês, mas são casos lá do interior. Meu Deus, como o interiorzinho sofre com essas coisas. Uma vez teve um retiro da nossa igreja, com outra igreja em uma outra cidade. E aí veio um pregador, não sei de onde ele era. E aí, ele, no meio do interior, acho que ele subestimou assim o povo, né? E aí ele pregando, ele falava e falava. Eu não entendia do inglês, né? Mas era muito linda. Eu falei, não, essa língua está muito polida. Essa língua realmente, hoje eu vi que são língua dos anjos. E ele falava com uma destreza, os lábios chegavam e desenhavam. E eu estou vendo o pastor assim. E ele, porque Deus não sei o que, ai, mas Jesus não sei o que e tal. Eu falei, esse negócio está meio estranho. Já vi isso em filme legendado, né? No final o pastor chamou os irmãos, não quis constranger, já tinha falado para a igreja. Não, na verdade ele estava falando era inglês e dizendo que estava falando em língua dos anjos, porque ele achou que na roça ali ninguém falava inglês. Só que o pastor da igreja conhecia o inglês, falava inglês.
Então ele imaginou, não, aqui eu vou tirar a onda, lançar o inglês e vou dizer que é a língua dos anjos. O povo não sabe nem ler e escrever, que dirá a língua dos anjos, que dirá o inglês. Irmãos, são tantas coisas que estão fazendo por aí, em nome de Deus, em nome da igreja, em nome do Senhor, e não tem nada de Deus nisso. Devemos lembrar das palavras do nosso Senhor, devemos lembrar da doutrina dos apóstolos. Vamos lá. Mas se for revelação, alguém estiver sentado primeiro, porque todos podeis profetizar, um de cada vez. Então vamos lá. Verso 29. Quando 2 ou 3 profetas falem, os outros julguem o que foi dito. Olha que interessante. João vai dizer: julgai, provai o Espírito e ver se o tal é de Deus. Paulo pregava e os bereanos só. Paulo dizia, porque a lei de Moisés eles iam conferindo. Provem. Interessante que manda provar tal Espírito, manda julgar a profecia e ver se é de Deus. Não é só você dizer que não é, não. Julga e vê se é de Deus ou não é. Interessante que para o dom de línguas nem dá para fazer isso, porque falou lá um negócio que ninguém entende. O que profetiza, os outros julguem o que foi dito, 29. Mas se for dada uma revelação, alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar, mas um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. E aqui o 32, eu amei esse, eu não marquei com um tracinho, eu circulei. O espírito do profeta está sujeito ao controle dos profetas. Então não tem esse negócio que Deus me tomou, depois o cara volta e nem sabe onde foi e voltou. Deus não toma ninguém não, irmãos. Deus é educado. Ele bate na porta, o povo não abre, ele não entra. Verdade, Deus. Diz que estou à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Se não abrir, fica sem ceiar comigo. Esse negócio de que Deus arrebatou, Deus pegou e tomou e joga o camarada de um lado, do outro, ele cai. Se não botar a mão, ele bate a cabeça na quina. E tem que cobrir ele com um manto. Depois ele levanta desorientado, sem saber onde estava. O nosso Deus não é Deus de confusão. Amém, Jesus. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Está aí. O espírito do profeta está sujeito ao controle dos profetas. Então o que isso quer dizer? Movido pelo Espírito, eu posso ter muita vontade de gritar, pular e rodar. Posso. Mas eu também posso me sujeitar a isso e me controlar. Ah, não deu, desordenou tudo, confuso, criou confusão. Sai giropiando com o braço aberto, seu irmão abaixado, toma ali uma tapada na mão, chega em casa com o olho inchado, ganha uma manhada de um lado e do outro, o cotovelo. E Deus começa a tomar, é uma giratória, um arco e flecha. E já fica as pessoas preparadas esperando tombar. Isso não é culto não, irmãos. Isso não glorifica o Senhor não. Aqui o 33. Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Ele não é Deus de desordem, mas é sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. As mulheres devem permanecer caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas sejam submissas ao marido, sejam submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E agora, mulher? E agora? Vocês lembram do próprio problema do capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala das mulheres e da própria religião de mistério, que as mulheres não falavam, não profetizavam, não faziam nada na igreja.
Mas se vocês observarem, isso não é um princípio doutrinário. Primeiro que Paulo fala a Timóteo do que aprendeu da mãe e da avó. Depois Paulo tem Áquila e Priscila como seus cooperadores. Na lista de Romanos 16, o que tem mais são mulheres que auxiliaram o ministério do apóstolo Paulo. Mulheres que auxiliaram, que lideraram. Priscila, que ensinou, na verdade, Priscila e Áquila ensinaram a Apolo melhor sobre Cristo que ele não sabia. O problema é que na comunidade de Corinto era vergonhoso a mulher falar no culto, tanto nas religiões de mistérios quanto em qualquer outra. Então o apóstolo Paulo diz: não, lá vocês eram profetisas, eram diaconisas no templo da deusa Afrodite, e vocês eram feministas, talvez impetuosas demais, não tinham uma liderança. Vocês estão em Cristo. O princípio de submissão ao marido e o princípio de manter a ordem no culto, que não permitia que as mulheres ficassem falando na igreja. Agora, isso não é uma doutrina de que a mulher não pode participar, não pode falar, não pode pregar, não pode ensinar. Porque senão Paulo trataria desse assunto em todas as outras igrejas, assim como a ordem de culto para os dons, ele só trata para a igreja de Corinto. Então é fácil essa questão de ser resolvida na própria teologia paulina, porque em nenhum outro momento ele tem aversão ou qualquer tipo de preconceito com as mulheres em seu ministério. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus caminhou com muitas mulheres ao seu ministério. A mulher do poço, a Maria Madalena, sua mãe, entre outras mulheres, que também o auxiliavam. Então o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, para as mulheres da igreja de Corinto, que tratamos no capítulo 11, o seguinte: lá na teologia de mistérios vocês tinham uma independência, mas aqui quem rege são as escrituras, a palavra de Deus, que diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Não importa o quão aculturado você vem para a igreja, quando você vem para a casa do Senhor, a mestra é a palavra de Deus. Nos conduz. Então, eu já disse isso para as nossas jovens também, que são estudiosas, que frequentam universidades, que estão futuramente aí também casando, as que também já são. Não importa qual o teu nível de escolaridade, não importa o tamanho do teu salário, se você é uma serva do Senhor, a palavra diz que tem que ser submissa ao marido. Também diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas nesse caso, como estamos falando das mulheres, é nesse aspecto. Porque senão a independência, a emancipação dentro de um relacionamento, de um casamento, vai gerar futuramente separação. Porque a maioria deles é em busca de independência. E aí o apóstolo Paulo ainda tratando desse ponto da submissão da mulher, você vê que trata na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo trata em outras cartas, você vê que Pedro trata sobre a submissão das mulheres. Gênesis, o teu desejo, qual foi a sentença da queda? Para a serpente, a mulher multiplicarás a dor no parto, e a outra parte, o teu desejo será do teu marido, sobre ti ele dominará. A questão da submissão. Hoje não está mais assim, a cultura não está mais assim, mas a palavra de Deus permanece a mesma e para sempre. Paulo, escrevendo aos Gálatas, também vai dizer da submissão das mulheres, a ponto que Sara chamava Abraão de meu senhor. Mas lógico que pela própria palavra nós vimos como Abraão também tratava sua esposa Sara. Tudo mostra que era com amor e carinho. Então, a submissão está nisso. E o exemplo contrário, o maior exemplo de feminista é a própria Jezabel, né, irmãos? Ela era totalmente emancipada de Acabe, mas ela vivia com ele e na verdade ela fazia o que queria. E era uma desordem naquela casa. Então essa questão da submissão que Paulo quer trabalhar nas mulheres novas, que entram, que vêm dos cultos de mistério e agora fazem parte da igreja de Corinto como novas irmãs em Cristo.
Lá vocês profetizavam, mas aqui vocês ficam quietas. Lá vocês eram profetisas, mas aqui vocês só falam quando quiser. Tiver alguma dúvida, pergunta ao marido em casa. Foi uma necessidade para aquela igreja. Aos Efésios ele não diz isso. 13 cartas, você não vai ver ele dizer isso em outro canto, que a mulher deve ficar calada na igreja, não deve falar, mas na igreja de Corinto sim. Porque havia um problema crônico ali, o maior número de mulheres na igreja de Corinto, e então assim querer, de certa forma, ser superior aos seus maridos, até por já serem profetisas no culto de mistério. Mas Paulo está dizendo, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. E tem muito atalaia tocando a trombeta errada, porque a cultura está mudando. A cultura muda, as universidades mudam, os partidos mudam suas prioridades, e alguns atalaias, para não dizer pastores, se sentem na obrigação de adequar a cultura à igreja, quando a igreja sempre caminhou contra a cultura. Não tem esse negócio de estudar a cultura para se adequar a ela. O pregador estuda a cultura para atacar a cultura, não para como vai se adequar. Então Paulo vê a predominância das ex-profetisas do templo de Afrodite. Ele podia dizer assim, não, tem que ir devagar com as mulheres de lá, porque elas é o maior número, elas vieram, não. Nesse caso aqui ele está dizendo, continua valendo Gênesis 3,15 para vocês, porque a cultura muda presidente, muda prioridades, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. É nesse sentido, e por isso que eu gasto o maior tempo para que haja um entendimento maior nas mulheres desta igreja. Não que a mulher não tenha o seu devido valor, que foi ganhando sim na sociedade, no mercado de trabalho, na vida. Isso só não é pretexto para não ser submissas aos seus maridos. A mulher não está impedida de ser nada, graças a Deus, até socialmente falando, economicamente falando. É comprovado que as mulheres são mais inteligentes, mais estudiosas, mais dedicadas, mais resilientes, tudo. Sim, aquela ideia da mulher como sexo frágil, como a parte mais fraca da cultura judaica, passou, até porque era uma cultura mesmo. Mas os princípios da palavra de Deus é que norteia a igreja do Senhor. Amém. Senão vamos gerar grupos de ativistas nas igrejas e poucas servas e servos do Senhor. Vamos avançar para finalizar, tá, irmãos? Se quiserem aprender, porque é vergonhoso a mulher falar na igreja. 36. Acaso foi vós que a palavra de Deus saiu? Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ou ela veio somente para vós? Percebe o que Paulo está dizendo? A primazia, a ideia das mulheres falarem era como se elas tivessem a palavra e só viessem por meio delas. Paulo recebe as queixas, ele só está respondendo assuntos que eram problemas na igreja de Corinto. E um dos listados foi, olha, com certeza Paulo lendo lá a lista do que ele tinha que responder, o questionário, provavelmente ele chegou nessa pergunta. Tem alguma orientação para as mulheres que estão desordenando o culto, falando na hora do culto, tomando a frente do marido e aquela coisa que elas eram da teologia de mistério, do culto de mistério? E aí Paulo responde isso. Paulo não estava em Corinto, entendo. Ele recebe a carta da família de Cloé, por isso que muitas vezes ele diz assim, a respeito do que vos me perguntares, a respeito ele vai sempre dizendo, a respeito do que vocês me perguntaram, eu estou respondendo. A respeito dos cultos aos ídolos, a respeito da carne sacrificada, a respeito da ordem do culto, ele vai responder a respeito dos dons de línguas. Tudo são respostas a perguntas que foram, ou a questionamentos, ou a colocações que foram postas diante do apóstolo. E ele pergunta, ou somente veio para vós a palavra? Se alguém se considera profeta ou espiritual,
Reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Aí Paulo está dizendo, vocês não se consideram profetas espirituais, então receba o que eu estou dizendo aí como mandamento do Senhor. Pronto, então obedeça como mandamento do Senhor. Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida. Portanto, irmãos, desejais intensamente o dom de profetizar. Não proibais o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, com a ordem proposta. Então, se houver que haja intérprete, se houver que haja ordem na casa do Senhor. E foi para isso que o apóstolo Paulo escreveu assim a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Vamos lá.